Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar o livro Porque o Socialismo Ruiu, do Vicentini. Este livro faz parte de uma coleção grande até de, se eu não me engano, são pesquisadores da... Agora eu não lembro se é a Unesp, eu sei que a coleção foi publicada pela Unesp, mas pesquisadores acadêmicos que pesquisaram e escreveram sobre revoluções do século XX, principalmente em países de orientação socialista, né? Então, a gente sabe que tem algumas coisas da África, a Revolução da África, do Vietnã, da Coreia, né? De Cuba, e eu acho que alguns outros que eu não conheço, e esse porque o socialismo ruiu, né? E neste livro aqui, conta um pouco do que aconteceu um pouquinho antes da Revolução Russa, depois a Revolução e o depois, até a queda, né? Então, não é sobre a Revolução Russa, embora conte, né, toda a Revolução Russa. Como o título sugere, porque ruiu. Então, assim, como surgiu, como acabou o regime socialista na União Soviética. Antes de continuar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o que vi do mundo, e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros deste canal. Então, assim, no começo tem algumas perguntas instigantes, eu até marquei aqui, e essas marcações que eu destaquei eu vou ler. Mas depois, no meio do livro, enfim, boa parte do livro, ele ficou muito maçante, porque o livro ele não é grande, né? Esses livrinhos dessa coleção não são livros longos, mas para contar essa história toda, né? Porque pega um pouquinho antes da Revolução Russa até década de 90, é muita coisa. E aí, o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles começaram a narrar assim como se fosse um livro didático. E aí tem longos trechos até de citação de outros autores. Então, isso não é interessante? É interessante, não vou negar. Mas eu esperava outra coisa, eu esperava uma crítica, eu esperava algo como tem aqui no começo e tal. E aí, por conta disso, eu decidi não fazer o vídeo. Mas aí, no finzinho, no último quinto do livro, aí voltou a ter o tom do começo e aí fazer perguntas provocativas e uma análise, e aí eu gostei mais, né? Eu tava querendo análise. Então, o que eu vou destacar aqui? Eu não vou contar a história da União Soviética e tal, mesmo porque eu já fiz vídeo sobre isso, sabe? Um vídeo sobre guerras e conflitos do século XX, tem um sobre a Revolução Russa, em que eu cito outros livros e tal, e aqui eu vou me ater aos textos que eu destaquei e comentar um ou outro para esse vídeo não ficar muito longo, ok? Então, logo no começo, como um pequeno partido conseguiu conquistar o poder em um país atrasado, torná-lo uma superpotência e controlá-lo por 74 anos, desafiando o capitalismo. Por que caiu quando era poderoso, sem uma guerra, e quais foram as consequências para o mundo? Uma coisa que não está destacada, que eu nem lembro se ele comenta em algum momento, que é um país gigantesco, né? Então, assim, isso também conta, né? Porque você manter tudo sob controle num país com dimensões continentais é difícil. E aí, ele narra um pouco, né, do que foi acontecendo e tal, e aqui no começo, ainda tá na introdução, porque ele faz aquela pergunta e depois ele dá alguns apontamentos, alguns direcionamentos para a gente concluir porque chegou onde chegou. Ele fala, ó, nos anos 70 teve origem a Revolução Científico-Tecnológica, a terceira Revolução Industrial, que na verdade eu acho que ela é a quarta, não é a terceira, né? Nos anos 70 teve origem uma Revolução Científico-Tecnológica, a terceira Revolução Industrial no Ocidente. A Rússia foi ficando para trás. Então, eu já comentei isso em algum vídeo, acho que naquele em que eu comento porque o fim do homem soviético, embora a Rússia antes, né, décadas antes, tenha sido assim, um país de ponta em termos de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, na década de 70 ela foi ficando obsoleta com seus eletrônicos e tal, né? Tinha alguma política ali, econômica, social, que não estava fazendo a Rússia progredir, avançar cientificamente a ponto de desenvolver produtos novos, com nova tecnologia.
E uma outra coisa que ele fala, o declínio do sistema soviético coincidiu justamente com o retrocesso mundial do welfare state, o estado de bem-estar social, gradualmente substituído pelo neoliberalismo a partir dos anos 70. Assim, o colapso dos anos 1989 a 1991 está associado à histórica derrota da esquerda socialista em todo o planeta, algo que teve uma dimensão estrutural e mundial, mas principalmente interna à União Soviética, que é o que a gente também já conhece. E aí tem um destaque interessante. O historiador Roger Kiran, professor da Universidade de Nova York, e o economista norte-americano Thomas Keane, produziram uma análise original e polêmica sobre a queda da União Soviética, baseada nas contradições internas do próprio sistema. E é que ele dá o nome do livro. Segundo eles, em 50 anos o país passou de uma produção industrial que correspondia a apenas 12% da dos Estados Unidos para uma produção industrial de 80% e uma agrícola que equivalia a 85% da americana. Embora o consumo soviético per capita permanecesse mais baixo que nos Estados Unidos, nenhuma sociedade tinha até então elevado o nível de vida e o consumo para toda a população num período de tempo tão reduzido. Isso é verdade, também já ouvi falar. O capitalismo norte-americano sobreviveu a Herbert Hoover, o presidente republicano que precipitou os Estados Unidos na Grande Depressão de 1929, mas porque a União Soviética não sobreviveu a Gorbachev, né? Porque a gente sabe que foi o Gorbachev que levou ao fim do socialismo. Então, assim, se nos Estados Unidos houve um presidente que levou o país para aquela situação periclitante, que foi o crash da Bolsa de Nova York em 29, por que a União Soviética não conseguiu resistir às investidas do Gorbachev, que, claro, foi um cooptado pelo Ocidente? Por que a União Soviética não conseguiu resistir? Ora, por conta de várias outras fraquezas, né? Então, uma mudança tão drástica não acontece por conta de algo muito pontual. Na verdade, tem toda uma conjuntura de fatores. Segundo os autores acima, a dimensão subjetiva é mais importante para o socialismo do que para o capitalismo. Este último já existia há séculos e crescia, enquanto o socialismo estava ainda em estágio inicial de construção. O primeiro apenas operava um sistema existente, consolidado e dominante, enquanto o segundo necessitava de um planejamento estratégico, onde a ação e a criação humanas são decisivas. Não há um mercado com sua mão invisível que o conduza, mão invisível entre aspas. No capitalismo, a economia constituiu a instância dominante, enquanto no socialismo a centralidade está na política. A queda do socialismo e a desintegração da União Soviética resultaram de algumas ações concretas, como a desarticulação do partido por suas lideranças, a entrega dos meios de comunicação a personalidades e grupos antissocialistas, a privatização e abandono da propriedade pública e do planejamento, o separatismo e a subjugação voluntária diante das potências adversárias. E percebam, foi tudo isso, é isso que ele vai contar lá no final, mas isso aqui não foi por acaso, assim, não é que aconteceu do nada, isso foi provocado, né? Claro que essa provocação foi externa. Dentre as explicações sobre o colapso, as mais comuns são as que foram apontadas por Kiran e Keane, que são os dois especialistas. A. Vícios intrínsecos do socialismo, que é normal, qualquer sistema vai ter seus vícios, vai ter seus desvios. Só não pode deixar que os desvios se tornem mais vultuosos do que a regra, né? Mobilização e oposição popular, é o B. C. Fatores diplomático-militares e econômicos externos, que eu acho que teve um peso muito grande. D. Contra-revolução burocrática. E. Falta de democracia e centralização excessiva. E F. O fator Gorbachev, né? Foi o famoso presidente. Interessante e recorrente é o argumento de que a falta de democracia e a excessiva centralização seria o fator principal. E aí fica evidente que o autor aqui não considera, e eu também não considero. Ocorre se tratar de uma tese idealista e ahistórica, porque explica a evolução política pela aproximação ou distanciamento de um ideal. Os teorizadores deste argumento desconhecem a história da democracia liberal e da socialista. Então aqui é a crítica do Vicentini. Eu também não concordo que seja
que isso seja principal. É uma característica da queda, mas não é a principal. Para mim, a principal foi a penetração ocidentalista da política. Para mim, a razão principal foi política externa, né? A insistente investida de países como os Estados Unidos e tal, para acabar com esse regime. O liberalismo só gradualmente afirmou a democracia como valor em geral, quando desafiado socialmente, enquanto o socialismo sempre defendeu o governo das classes mais baixas. Mas, então, por que a população teria assistido passiva à destruição de seu, abre aspas, estados dos trabalhadores, fecha aspas? Segundo Kiran e Kenny, ocorreu de fato a resistência da classe operária, mas por que foi insuficiente? A maioria de uma população de uma sociedade industrial avançada submeteu-se passivamente, enquanto uma minoria transformou a riqueza comum em lucro privado e empobreceu o resto da população. A aquiescência de população a políticas que comprovadamente não servem aos seus interesses constitui um fenômeno perturbador, bem conhecido nos países capitalistas e é muito mais comum do que seria de supor. É uma acusação que se pode fazer tanto à democracia liberal quanto à socialista. Muitas das formas políticas soviéticas tradicionais, os jornais, os sovietes e o próprio PC, né, o Partido Comunista, foram subvertidos por Gorbachev depois de 1985. Assim, ao passo que a maioria da população soviética ainda se opunha à privatização da propriedade, à eliminação do controle de preços e à ruptura da União Soviética, os modos tradicionais de expressão das opiniões estavam desaparecendo. Então, o que eles estão dizendo aqui? A maioria se opunha ao sistema capitalista, então eles não queriam esse sistema. Mas controle de meios de comunicação, a insistência, o Gorbachev lá fazendo sua política, né, para triunfar depois, e tudo isso foi o enfraquecimento das lideranças também, não só o enfraquecimento, mas a ruptura entre vários líderes ali e uma liderança envelhecida, né? Os que tinham os princípios do socialismo mais fortes, aqueles que até lutaram durante a Revolução e tal, ou já tinham morrido e estavam velhos, então precisava de uma liderança ali para resistir mais. Além disso, é provável que a passividade dos trabalhadores tenha em parte acontecido porque ao mesmo tempo que Gorbachev e os outros dirigentes comunistas provocaram a erosão do nível de vida da população, da segurança econômica e do próprio socialismo, prometiam aos trabalhadores um socialismo melhor, mas os privavam das próprias instituições através das quais eles tinham antes exprimido os seus pontos de vista. Ou seja, aquela promessa que aqui no Brasil a gente está sempre acostumado a ouvir, de que vai ficar melhor, do jeito que tá ruim, mas vai ficar melhor, aí privatizam as coisas, e aí quando privatizam, o mercado ganha muito dinheiro explorando o que antes o Estado explorava, cobra mais da população e entrega um serviço até pior. Nós vemos isso cotidianamente. Então, fala mal, sucateia alguma coisa pública para vender para os amiguinhos, enfim, para as empresas privadas começarem a lucrar, e a população fica pior e paga mais caro, né? Ela não tem ali a vantagem do serviço e tem porcamente e fica mais caro. Embora as políticas de Gorbachev tenham, em última análise, formado um padrão de capitulação aos interesses internos, liberais e corruptos, e a pressão imperialista externa, isso no início não era evidente. Então, isso ficou evidente em 89, 91, mas em 85, quando ele já estava lá mexendo seus pauzinhos, isso não era muito evidente ainda, que ele se vendeu, né? Foi um vendido e cedeu às pressões imperialistas. O farol que orientou os seus passos foi o oportunismo e não um plano ou desígnio premeditados. Não foi a história da traição de um só homem, mas antes a história de um triunfo de uma certa tendência no interior da própria revolução. Geralmente difundidos a estas polêmicas, respostas aos clichês geralmente difundidos, há que acrescentar outros elementos como o eventual atraso científico-tecnológico soviético.
A União Soviética possuía cientistas qualificados, laboratórios avançados e gerava inovação tecnológica. Mas o setor militar, que agora abarcava mísseis, aviões supersônicos, submarinos, nucleares, satélites e um exército imenso, absorvia a maior parte do investimento em inovação, o qual, nos Estados Unidos, eram transferidos para a indústria privada de bens de consumo. Ela, por sua vez, gerava recursos que ajudavam a financiar a pesquisa empreendida pelo setor de defesa, keynesianismo militar. Por que keynesianismo? Porque o Keynes é aquele que tirou, né, aquele economista que, com sua teoria, tirou os Estados Unidos lá da crise de 29 para o meio do gasto, né, público. O Estado tem que gastar para fazer girar a economia. Né? E aqui quando fala que empreendido o keynesianismo militar, o que é gasto com a questão militar, né? O Estado gastando com a questão militar. No outro lado da cortina de ferro, por exemplo, a informática era desenvolvida, especialmente na Alemanha Oriental, mas os computadores eram para o uso de empresas, administração governamental e universidades. A Revolução Soviética foi o eixo aglutinador das tensões do século passado, dominando a agenda internacional. Por exemplo, ela constituiu um desafio social para o capitalismo que adotou legislação trabalhista avançada que funcionou como um freio às tendências revolucionárias de certos grupos de trabalhadores. Em que consistiu o socialismo soviético? Comunismo, entre aspas, né? Que geralmente é encarado por suas dimensões políticas autoritárias e deficiências econômicas? Em que consistiu o socialismo soviético, comunismo entre aspas, que geralmente é encarado por suas dimensões políticas autoritárias e deficiências econômicas? A vida das pessoas sob o socialismo é fantasiada por alguns como um inferno e por outros como um paraíso, mas ela era somente diferente. Segundo o professor austro-alemão Philipp Ter, da Universidade de Viena, a paisagem alemã oriental não era diferente da do Vale do Ruhr, na Alemanha Federal. Por outro lado, a cidade de Berlim, dividida, mostrava concepções urbanísticas e sociais diversas, que ainda são visíveis após 30 anos sem o muro. Os tempos difíceis da industrialização, guerras e reconstrução também foram penosos nos Estados Unidos. Todos os nipo-americanos foram internados em campos de concentração por Roosevelt, tendo as propriedades confiscadas sem qualquer julgamento ou investigação. Apenas o presidente Clinton reconheceu a injustiça e pediu desculpas. Tá vendo? Estados Unidos com campo de concentração, com tortura. Então, apenas o presidente Clinton reconheceu a injustiça e, entre aspas, pediu desculpas em nome do governo. Cotidianamente havia bibliotecas, parques, cinemas, teatros, museus, círculos de leitura e jogos, atividades das quais a população participava. Ele está falando da União Soviética. O cinza estava mais nos olhos de quem via do que no cotidiano deles, ao menos até conhecerem outras formas de vida. Os mais desconfortáveis eram, paradoxalmente, da elite intelectual ou pessoas de projeção que tinham um teto limitador de ascensão social, pois a sociedade era moldada para atender predominantemente às necessidades dos trabalhadores e da baixa classe média, ou eram pessoas que descendiam da elite pré-revolucionária. Ou seja, para quem era pobre, o regime era bom, né? A gente viu isso no vídeo O Fim do Homem Soviético, as pessoas reclamando. Quem reclamava do regime? Quem queria mais, né? Quem estava numa situação... Quem queria mais, quem queria acumular muita riqueza, né? Então, este teto, que ele coloca até entre aspas, esse teto limitador de ascensão social incomodava alguns. Aqui no Brasil, nos países capitalistas, a gente vê bem essa questão de... Tem gente que quer muito, mas muito mais do que já tem, e mesmo sabendo que quanto mais ele vai ter, mais miséria ele vai causar para outros, né? Porque a conta não fecha, né? Não dá para alguns terem riquezas infinitas e os outros ficarem bem também. Os recursos são limitados. A abertura de Gorbachev ao capitalismo mundial deixou a formação social soviética vulnerável a uma dinâmica que, para ela, era incontrolável. O socialismo foi um antissistema, mas não conseguiu criar um sistema econômico mundial alternativo ao capitalismo. Os Estados Unidos eram um estado
que controlava uma vasta periferia, sendo o coração de um sistema mundial, enquanto a União Soviética era um estado com uma pequena periferia, mantendo apenas um sistema regional. Sem falar que é muito difícil o socialismo resistir, por quê? Porque tem as investidas, né, do imperialismo capitalista, sempre lhe cerceando, cortando. Então, não é um jogo, se a gente pode usar esse termo, jogo, não é um jogo justo, não há fair play. Então, se o socialismo é tão ruim quanto os capitalistas, os imperialistas dizem, por que não deixam os países socialistas livres, sem embargos, né, para eles serem como querem ser? Não, eles cortam todos os meios de as pessoas existirem, todas as formas, que é para fazer sucumbir. Se o capitalismo fosse tão superior assim, a sua superioridade seria percivelmente notada, sem precisar cercear os meios dos outros. Quem nota a vantagem, fala que é muito melhor, normalmente é quem está ganhando muito dinheiro com o capitalismo, né? Muito dinheiro à custa de outras pessoas vivendo em condições miseráveis, ou o pobre iludido, né? Que é o que ele até disse aqui, né? Da população que só tem a perder com o sistema proposto, mas fica na ilusão. Acredita em promessas de que tudo vai ser melhor. A China iniciou as reformas quando estava aliada com os Estados Unidos contra a União Soviética. Foi auxiliada pelos americanos e contribuiu para a queda do socialismo soviético. Então, assim, há comunismo na China? A China é comunista? A China é um exemplo muito diferente, né? Tudo não dá para falar. É um regime socialista, porque o Estado tem o controle das coisas, mas não tem esse rigor que os outros países têm. Tanto é que é um país que fica com um pé lá e outro cá, né? Tanto é que teve apoio dos Estados Unidos, só que não sucumbiu totalmente aos Estados Unidos, né? Não ficou à mercê, não foi capacho. Tanto é que tá ali brigando pau a pau e está maior e mais desenvolvido em vários outros aspectos. O desaparecimento da União Soviética encerrou o ciclo histórico da primeira geração de revoluções socialistas nucleadas pela Revolução Russa do século XX. Nas esquerdas no mundo inteiro, como forma de consolo, forjou-se a narrativa de que considerava o fato como, abre aspas, o fim do stalinismo, fecha aspas, e a abertura de novas oportunidades políticas. Mas o que ocorreu foi uma deserção generalizada, o abandono de princípios e estratégias básicas ou um entrincheiramento autocentrado num discurso voltado ao passado. Até hoje a esquerda não fez uma análise e uma autocrítica realista sobre esse processo e aderiu oportunamente ao mundo pós-moderno. Com discursos moderados ou radicais, a esquerda se tornou incapaz e politicamente autista. Gostei muito dessa autocrítica, né? Então era isso que eu estava esperando do livro. Foi por autocrítica como essa que eu resolvi fazer esse vídeo. Hoje, seu maior objetivo é mostrar que é capaz de administrar a economia de mercado de forma mais competente que os liberais, enquanto fomenta ideologias identitárias. Elas implantam a arrogante e doentia narrativa do, abre aspas, isso é muito legal, politicamente correto, fecha aspas, que destrói o convívio social, entre parênteses, ao jogar uns contra os outros e desfigura as instituições, apenas para desconstruir o mundo como consolo por não saberem transformá-lo. Olha a crítica pesada com a qual eu concordo. Ou seja, qual é a pauta da esquerda? Qual é o projeto da esquerda? Não tem. A esquerda fica assim, e olha que eu sou de esquerda, mas tem que ser autocrítica. Eu sou de esquerda, mas não sou comunista. Mas tem que ter autocrítica, né? Então, há uma falha. Então, só fica nesse politicamente correto e fica com a questão de lugar de fala, com a questão de apropriação cultural, ideias muito distorcidas dessas coisas todas. Então, assim, isso é uma questão muito menor. Isso está criando uma espécie de segmentação entre grupos, né? A questão identitária, ela é importante, mas ela não é a única, né? Ela tem que se alinhar a algo maior, a um projeto maior, e isso está faltando. No plano global, a esquerda perdeu o foco e a identidade, enquanto suas bases sociais desapareciam. O emprego de tecnologia, de mão de obra estrangeira e temporária, a terceirização, o trabalho autônomo ou por aplicativo e outras estratégias de flexibilização debilitaram as bases sindicais. Ou seja, com essa história de
seja seu próprio chefe, seja empreendedor, né? Trabalhe no seu horário, não sei o quê, ilude as pessoas, né? Achando que elas vão trabalhar no horário que quiser. E é tudo mentira. Primeiro que elas ficam a mercê de uma plataforma de um grande capitalista ali. Quem trabalha pro aplicativo, quem trabalha com iFood, fica ali sem garantias trabalhistas, tendo que trabalhar trocentas horas a fio para conseguir o mínimo para sobreviver. Então, são pessoas iludidas que acreditam no discurso, né? A esquerda simplesmente não conseguiu criar políticas para os novos segmentos sociais. Em lugar disso, defende formas limitadas de resistência, entre parênteses, e adaptação ao capitalismo neoliberal, gerando nichos pré-modernos ou políticas públicas compensatórias com dinheiro do Estado. Ela não tem, atualmente, projetos para disputar a hegemonia com a economia de mercado. A globalização e o neoliberalismo que caracterizaram o capitalismo contemporâneo fizeram a esquerda se concentrar numa postura de defesa dos poucos grupos sociais que ainda têm emprego público ou privado formal. Todavia, esses são setores que, proporcionalmente, estão se tornando minoritários, pois cada vez mais uma parcela crescente das pessoas exerce atividades terceirizadas ou integra uma espécie de, abre aspas, proletariado cibernético, né? Que é essas pessoas que trabalham aí por aplicativo e tal. Proletariado cibernético, atomizado, trabalhando via internet ou aplicativos de celulares. Enquanto os primeiros representam o segmento mais explorado pelo sistema num quadro de extrema precarização, os segundos, apesar de também explorados, desenvolvem uma ideologia que acredita no triunfo individual. Esta é a razão pela qual, nas últimas décadas, os grupos dominantes tanto insistem no conceito de empreendedorismo, né? É exatamente isso que eu estava falando. E aqui, este vídeo já está longuíssimo, mas aqui ele explica também mais porque houve o socialismo ruiu. As privatizações produziram um grupo de bilionários em volta do presidente, dilapidando o patrimônio público nacional, enquanto a maioria mergulhava na pobreza absoluta. A população, a expectativa de vida e o número de nascimentos caíram drasticamente enquanto o desemprego crescia. Grande parte das aldeias foi abandonada, idosos morriam de frio por não poder pagar calefação, além de surgir prostituição, abandono de crianças, consumo de drogas, suicídios e devastação ambiental. Assim como a implantação do socialismo causou sofrimento, sua abolição na Rússia também provocou intensas provações. Ele está falando desse período de transição, ou seja, quem se ferra? Os pobres. Então assim eu termino o que eu destaquei, né? Por último aqui, uma análise da situação da esquerda contemporânea no mundo, a explicação, né? Porque o socialismo ruiu, e aí só destacando por que o socialismo ruiu de fato. Primeiro, que eu acho que é mais forte, a pressão imperialista, né? Ali que provocou rachaduras no sistema e aí começou a se infiltrar e aí cooptar políticos como Gorbachev, que aí foi implementando ali ideias corrosivas, o envelhecimento das lideranças, né? E aí o enfraquecimento do partido, a questão de tudo que era produzido em termos de ciência e tecnologia ia para a questão militar, e aí isso provocava um descontentamento na população que ficava com tudo obsoleto. A gente viu isso em O Fim do Homem Soviético. E a questão de ser um país, por mais que enorme, um país único contra um sistema imperialista do resto do mundo. E sem falar que o socialismo, onde quer que esteja, sempre sofre pressões externas, sempre sofre coerção, sempre opressão de países imperialistas, principalmente os Estados Unidos ali, embargando e tal. Então, vira uma questão de resistência. E uma outra coisa, que aí ele não pontuou aqui, mas é o que eu sempre percebo, do ponto de vista do ser, do indivíduo, e nós somos individualistas, estamos numa cultura assim, é muito mais fácil e natural do comportamento humano você apoiar o capitalismo. Por quê? Porque você quer se dar bem. Todo mundo quer se dar bem. Só que quando a gente vive em sociedade, a gente tem que lutar contra
os nossos anseios, nossos desejos para conseguir viver em sociedade, certo? Aquela ambiguidade que o Freud fala, né? Ficar entre a realidade e o desejo. Para viver coletivamente, você não pode dar vazão a todos os seus impulsos. E daí que veio o mal-estar da civilização. Você não pode dar. Então, cotidianamente, nós fazemos esforços para viver em coletividade. Então, ser educado é um esforço, né? Porque tem gente que nem merece. Ser justo é um esforço. Ser civilizado é um esforço. Da mesma forma, querer que o outro tenha condições dignas de sobrevivência também é um esforço civilizatório. Então, o capitalismo, ele apela muito para emoções primitivas, enquanto o socialismo, ele depende de uma consciência ética, ele depende deste olhar mais amplo, ele depende dessa consciência do que é viver em sociedade. E isso precisa ser ensinado, isso exige, porque naturalmente a gente não é assim, né? Se deixar a gente sem regra, a gente mata um ou outro a paulada. Isso somos bichos, né? Então, exige uma formação, exige uma consciência de entender por que um não pode ter tanto, por que o outro não é digno, e ter a comiseração para perceber que não é digno o outro ter tão pouco, né? Então, exige. O socialismo exige mais da gente do que o capitalismo. Embora viver no mundo capitalista seja sofrido, a gente percebe isso na prática, mas esse sofrimento, ele é disfarçado, porque a narrativa capitalista sempre coloca a culpa no outro, enfim, sempre tira de si a responsabilidade e vai falar que o sistema é maravilhoso, né? Então, assim, tem problemas no socialismo? Tem, mas o capitalismo não é tão maravilhoso como dizem que é. Termino por aqui porque já está gigantesco. Me digam o que vocês acharam. Muito obrigada. Um beijo.